Boa tarde, galera, meus alunos. Hoje nós vamos estudar a Revolução Francesa, um acontecimento muito emblemático que marca o fim da Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Essa divisão clássica que existe entre Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea tem sido muito relativizada por diversos historiadores da atualidade. Mas nós vamos ficar com isso porque serve como marco para a gente dividir e estudar tudo bonitinho. A Revolução Francesa é a primeira grande revolução, tá, em que a burguesia consegue, enfim, a hegemonia e consegue, enfim, o poder político. Hegemonia é uma expressão que é sinônimo de poder político, mas não é só poder político. A classe que é hegemônica, que tem o poder político, ela consegue impor a sua maneira de ver o mundo, o seu modo de ser, a sua estética, os seus valores, às outras classes sociais. A burguesia, durante toda a Idade Moderna, viveu um grande dilema, qual que é? De ser a classe mais rica, que tem o poder econômico, mas não tinha o poder político e social. Ela vai tendo conquistas aos poucos, as práticas feudais, herdadas do período medieval, tá? Aquele tradicionalismo, aquela presença da religião tão grande na vida das pessoas, ela vai se esvaziando e o capitalismo vai se consolidando como um modo de produção hegemônico. No modo de produção capitalista, toda atividade visa o lucro, e a maioria das pessoas trabalham por dinheiro, trabalham a troco de um salário. Então, nós temos que entender que a consolidação dos Estados nacionais, a reforma protestante, o renascimento, as grandes navegações, a conquista da América, tá? O colonialismo, o mercantilismo, tudo isso são capítulos da conquista da burguesia, dessa hegemonia, desse poder político tão importante para eles. O movimento iluminista, que vai ser o fermento das grandes revoluções burguesas. Na verdade, nós já conseguimos ver vitórias da burguesia na Revolução Inglesa, que foi a última aula que nós estudamos. Ali a burguesia conseguiu impor a um rei absolutista uma constituição e enquadrar no regime parlamentarista, fazer com que ele obedecesse a um parlamento, prestasse conta dos seus atos a uma assembleia e a Revolução Americana também é um capítulo disso, que nós vamos ver logo após, e hoje é a Revolução Francesa que nós vamos estudar. O caso da França é emblemático, que lá as características do Estado nacional moderno estavam mais presentes, tá? Aquele famoso tripé, mercantilismo, sociedade estamental e poder absolutista dos reis. Ali eles estavam mais presentes da maneira mais contundente, tá? Eu, de novo, vou usar aqui alguns slides, tá? Essa montagem aqui, esse trabalho aqui é feito por um professor chamado Tarcivan, não é meu, sou bem sincero em falar isso. Ele disponibiliza isso na internet, deixa com que a gente use, é um material muito bom e vai enriquecer a nossa aula, porque a Revolução Francesa é um acontecimento assim, muito cheio de eventos, tá? Cheio de idas e vindas, então é legal a gente ter uma coisa material, que depois eu vou disponibilizar isso para vocês também, tá? Vamos começar compartilhando a tela aqui, ó. Só um minuto. O computador é assim mesmo. Beleza? Apareceu a tela de capa aqui, a Revolução Francesa. Agora nós vamos conversar bastante em cima desses slides, eu vou fazendo as intervenções sempre que necessário. A primeira coisa que nós temos que estudar, meninos, nós vamos falar muito de revolução agora no século XVIII, século XIX. E para a gente entender qualquer processo revolucionário, a dica que eu dou a vocês é o seguinte, é estudar o período anterior. Toda revolução ela é uma resposta imediata a uma crise. Ninguém faz revolução de barriga e bolso cheio. Isso é muito interessante que vocês saibam disso. Então, se você quiser entender qualquer processo revolucionário, a dica que eu, professor de História Wagner, dou para vocês é que vocês estudem, joguem bastante luz sobre o período anterior, que aí você vai entender muita coisa. Vamos ler a lâmina do professor aqui, ó, a Revolução Francesa.
Considerado um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político e social da França sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse daí é o lema da Revolução Francesa. Aqui, no ladinho aqui da nossa lâmpada, está escrito a França como era antes da Revolução. Ela tinha a forma de governo absolutista. Vamos recordar um pouquinho o que é o governo absolutista. É aquele tipo de monarquia financiada, patrocinada, sustentada pela nobreza de um país, onde se acredita que o monarca tem poderes absolutos acima de tudo. Como é que é isso, professor? Ora, ele não tinha que respeitar uma Constituição, ele não tinha que dar satisfação de seus atos a um parlamento, o rei podia tudo. Havia até teóricos que diziam que o rei não era um ser humano comum, ele era uma pessoa escolhida por Deus para governar aquela sociedade, a tese do direito, o divino dos reis, do Jacques Bossuet e do Jean Baudin e outros teólogos ligados à igreja. É um Estado aristocrático, eu já falei, pelo fato da burguesia já ter conseguido um espaçozinho mínimo que seja, tá? Já frequentar os salões aí, alguns historiadores forçam a barra falam que o Estado moderno já é um Estado burguês. Não é. Lembra daquela que eu já falei em aulas passadas, do livro do historiador Perry Antes, tá? Linhagem do Estado Absolutista. Ele deixa bem claro que o Estado moderno é um Estado ainda aristocrático, que herdou aquela pirâmide social do feudalismo, porém, num novo arranjo. A estrutura social era profundamente desigual, as pessoas eram classificadas segundo o nascimento e a maioria da população era excluída dos centros de decisão, dos centros de poder. A sociedade era estamental. A sociedade estamental é aquela que classifica as pessoas pelo nascimento. Ela era rigidamente dividida em ordens ou classes. No caso da França, eram estados. Agora vamos ver a pirâmidezinha que está aqui, ó. O primeiro estado, ó, estava o clero, o segundo estado a nobreza, eles pagavam baixíssimos impostos e tinham muitos privilégios. O primeiro estado e o segundo estado, o clero e a nobreza, eles tinham a justiça especial só para eles, e o terceiro estado é o povão. Ali que estava a burguesia estava no lugar errado, porque se o quesito fosse dinheiro, economia, a burguesia pula lá para o alto da sociedade. A burguesia vivia junto com o povo, apesar de ser muito endinheirada, o status dela social era igual ao de um cidadão comum. Tá? Tinha alguns privilégiozinhos, que o dinheiro sempre abre muitas portas, mas mesmo assim, ela não tinha acesso aos centros de poder e de decisão. Essa era a grande contradição que a burguesia não aceitava, tá? Vamos ver aqui, ó. A França passou antes da Revolução, início da década de 1700 início da década de 1760, 1770, a economia francesa era um caos. Na verdade, isso eram problemas que já vinham sendo empurrados com a barriga durante muitas décadas. As finanças do Estado francês estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, de 1715 a 1774. Por quê? Esses governos eram muito gastadores com palácios, com festas, tá? Com banquetes, cerimônias de 3 dias, tá? Muita caçada, a nobreza tá? Esbanjadora de dinheiro, muito ouro, muito Fausto, muita ostentação. E o povo, como é que fica nessa história? Fica muito difícil mesmo, tá? Essa situação piorou com a derrota da França na guerra contra a Inglaterra, na Guerra de 7 Anos. É uma guerra que aconteceu. Ingleses e franceses sempre lutaram muito, tá? Eles sempre foram inimigos. Eles só vão se unir no começo do século XX para lutar contra a Alemanha na Primeira Guerra e depois lutar contra a Alemanha nazista. Aí eles baixam, eles hasteiam a bandeira branca, mas sempre foram inimigos. A França se envolveu numa guerra contra a Inglaterra, perdeu essa guerra, a França participou das guerras de independência dos Estados Unidos, tudo isso vai deixando o cofre vazio, já passar por uma crise econômica por causa do Estado gastador, ainda se envolve nessas guerras e é derrotado. Na guerra pela independência dos Estados Unidos, até que ganhou a guerra, mas e ganho econômico, não teve nenhum não. Além disso, ao longo da década de 1780, voltemos para a lâmina, o país foi castigado por más colheitas provocadas por problemas climáticos. Então, a arrecadação de imposto caiu muito. Essa era a situação da França pré-revolução, sem dinheiro, quebrada, ó.
O terceiro estado era quem financiava. O terceiro estado, que é a burguesia, o povão, os camponeses, os trabalhadores urbanos, sans-culottes, não aguentavam mais aquela carga de impostos. Junta-se a isso a grave crise econômica, o estado gastador e as ideias iluministas. As ideias iluministas pregando a democracia, pregando o fim do absolutismo, pregando a igualdade entre os homens perante a lei. As ideias iluministas foram o grande combustível ideológico da Revolução Francesa. Vamos mudar de tela. O rei apertado, o rei Luís XVI, precisando de dinheiro, ele resolve tentar mudar a cobrança de impostos, o sistema de cobrança de impostos na França. A principal proposta dele é tentar taxar o clero e a burguesia, o clero e a nobreza, perdão, que são duas classes que historicamente nunca pagavam impostos. É claro que os nobres e os membros do clero brigaram, se uniram, brigaram, não deixavam, não aceitavam essa nova diretriz da monarquia francesa, e ficou aquele cabo de guerra, cada um puxando para um lado, o rei querendo cobrar impostos, o clero e a nobreza não aceitando. Diante desse impasse, o rei convocou os Estados Gerais. Vamos olhar aqui na lâmina. Estados Gerais era uma grande assembleia, onde cada estado da sociedade francesa, vou voltar aqui, ó, 2 quadrinhos aqui, ó, mais um. Deixa eu ver se eu vou onde eu quero. Não. Sumiu o nome que eu quero. Aqui, ó. Esses 3 estados da sociedade francesa, o primeiro estado, composto pelo clero, vamos olhar a nossa pirâmide aqui. O segundo estado, composto pela nobreza, o terceiro estado, composto pela burguesia e pelo povo, cada um desses 3 estados podiam mandar... Nossa Senhora... Tá. Cada um desses 3 estados podiam mandar para os Estados Gerais 500 representantes. Eram 1.500 homens que iriam sentar e eles iriam responder a seguinte pergunta do rei: vocês acham justo a tributação do primeiro e segundo estado, do clero e da nobreza? Sim ou não? O voto era por estado na época, tradicionalmente. Ele perguntava assim, ó, o clero vota como? A nobreza vota como? O terceiro estado, o povo vota como? Só que a burguesia queria uma virada de mesa. A burguesia queria que o voto fosse por cabeça, porque se o voto fosse por estado, logicamente ia dar o quê? 2-1, porque o clero e a nobreza iam votar junto para não pagarem impostos. Ah, professor, mas aí se fosse por cabeça ia dar 1.500, ia dar na mesma coisa. Não, a intenção da burguesia era comprar votos dentro do primeiro e dentro do segundo estado. E principalmente conseguir comprar o baixo clero, conseguir convencer o baixo clero da necessidade da mudança da cobrança de impostos. Então, o voto era por estado, voltemos a lâmina aqui, a burguesia sugeriu que o voto agora passasse a ser por cabeça. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado, a burguesia, retira-se da reunião e fala que vai se reunir separadamente. Apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, aí é pobre, é nobre bem pobre, tá? Porque tem nobre e rico, tem nobre mais, menos, vamos colocar assim, menos graduado. Esses nobres mais pobres e o baixo clero se reúnem na Assembleia Nacional Constituinte. A ideia da Assembleia Nacional Constituinte é fazer uma Constituição e tentar enquadrar o rei Luís XVI num modelo parlamentarista, onde o parlamento ia ter muito poder e Luís XVI não ia ter quase nenhum. É muito próximo do modelo inglês, e fazer com que ele aceite obedecer a uma Constituição. Tá? Só que ao mesmo tempo que acontece isso, o povão está na rua. O povão começa um quebra-quebra danado no centro de Paris, as principais cidades francesas, invasões de propriedades, os massacres acontecendo. E o principal símbolo da Revolução Francesa, tem a data emblemática, é 14/7, o dia da queda da Bastilha. A Bastilha era um símbolo que personificava a tirania de Luís XVI, porque era uma cadeia gigantesca onde ele colocava seus inimigos políticos. Muita gente estava ali sem ter praticado crime nenhum, apenas por criticá-lo, tá? O povo invadiu a Bastilha e começa um banho de sangue. A Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 89 a 92, ainda aceita a figura de Luís XVI, desde que ele se enquadre no modelo parlamentarista que eles desejavam. Ela decretou a abolição dos privilégios feudais, fim do feudalismo na França, isso cai muito, tá, meninos?
Aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica. A Igreja Católica era poderosíssima na França. Ela tinha quase 2/3 de todas as terras francesas. A publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é iluminismo puro. Todo homem nasce igual perante a lei. Todo homem tem direito à liberdade, à propriedade privada, à felicidade, a ser livre. Tudo isso está lá a ser feliz e aprovou uma Constituição para a França. Nessa data aqui, o que a gente percebe é o predomínio. A burguesia ainda aceita Luís XVI. A burguesia quer promover uma reforma estritamente política, onde ela vai ter mais espaço social. Só que ela perde o controle da situação. Os ventos da revolução chegam na cozinha, o povão está na rua. Calma aí que... Aqui, ó. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Perdão, tá, meninos? Essas lâminas tem hora que ainda faz uma confusão aqui, ó. O que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela decretava, ela determinava? Ó, o respeito pela dignidade das pessoas, a liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, o direito à propriedade individual, o direito à resistência à opressão política e a liberdade de pensamento e opinião. Meninos, vamos dar uma parada aqui antes de tocar o barco. Isso são objetivos. Isso é bonitinho no papel, mas isso ainda é um desafio para a maioria das sociedades da atualidade, ocidentais, da atualidade, tá? Isso daí é a visão de mundo burguesa. É preciso que você não seja inocente o suficiente para saber o seguinte: quando ele está falando assim, liberdade e igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a burguesia está olhando para si, para o próprio umbigo, tá? A burguesia não é narcisista por nascença, e ela é egocêntrica também. O egocentrismo também é uma das características do modo ideológico de pensar burguês, tá? Então, o individualismo não está pensando no resto do povão, tá? Lembre-se sempre disso. A burguesia, ela parece... Me fala a memória que agora, eu esqueci o nome de um monstro que tinha na mitologia grega, que ele é bifrontal, ele tem duas caras. Essa é a burguesia. A burguesia, em relação aos ricos, nesse período, ela é revolucionária, ela quer igualdade, ela quer, como diz um padre da época, sacudir os altares e os tronos, tá? Um advogado da época. Mas, em comparação do povo, qual que é a outra face dela? Conservadora. Ela quer que o povo continue trabalhando calado, que o povo continue sendo explorado. Essa é a face da burguesia. É uma classe revolucionária, como o Karl Marx bem aponta nos seus escritos, mas ela tem essa questão na sua maneira de ser. Os principais líderes dessa fase da Revolução Francesa é Robespierre, o Incorruptível, Danton e Marat. Esses nomes não precisa decorar. Eles vão tentar implantar na França uma monarquia constitucional. É a prova de que eles ainda aceitam Luís XVI e Maria Antonieta, a mulher deles. A manutenção da monarquia como forma de governo, lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas e os partidos políticos começavam a se delinear, tá? Isso aqui é muito interessante. Nós vamos ter a formação dos primeiros partidos políticos na Revolução Francesa. Vamos mudar aqui. As forças políticas tinham muito a ver com onde eles sentavam no parlamento. O parlamento francês era em forma de ferradura, assim, meia-lua. Então, tinha uma galera que sentava no meio, tinha uma galera que sentava lá à esquerda, uma galera que sentava à direita no parlamento. E cada um procura os seus. Você procura a sua turma para sentar perto dela. Então, os girondinos é a galera que sentava no meio do parlamento. É uma alta burguesia, tá? Não, ou seja, perdão, sentava à direita. Eram burgueses muito endinheirados, tá? Defendiam posições moderadas que garantiam sua riqueza econômica. Eles eram muito próximos da nobreza, eram burgueses muito ricos, eles eram mais conservadores, eles não queriam reformas muito profundas e que atingissem até o povão. Já na ala esquerda tem os jacobinos. Eles eram burgueses mais próximos do povo, média e pequena burguesia. Como eles eram mais do povão, mais próximos do proletariado, eles defendiam posições mais radicais em benefício dos oprimidos. Está aí, gente. Direita e esquerda é isso. Direita, ó, conservador, mais próximo dos ricos. Conservador. Não quer mudança, porque tem medo da mudança. Quem fez essa definição foi o Norberto Bobbio, um dos maiores
os cientistas políticos da atualidade, tá, italiano, senador vitalício da Itália, Norberto Bobbio fala, qual que é a ideologia da direita? O conservadorismo, ele tem medo da mudança, não vão fazer julgamento de valor que fala se é bom ou se é ruim, não. Os jacobinos, extrema esquerda, é típico da esquerda mudar, ser contra as desigualdades. Quem é de esquerda acha que toda desigualdade ela é fruto, é uma produção social, não é uma coisa de Deus, não é uma coisa da natureza. Então, ela luta para erradicar todas as diferenças sociais, rico e pobre, racial, branco, negro, e por aí vai, diferença de gênero, homem, mulher. Quem é de esquerda realmente acredita que isso é uma construção social, que do mesmo jeito que a sociedade construiu, ela pode desconstruir isso, e luta para a desconstrução dessas diferenças. Os jacobinos eram da esquerda, é daí que surge esse termo, direita e esquerda. Se é ciência política, nós não vamos entender muita coisa que nós vamos estudar na frente se você não tiver bem claro isso. Girondinos, era direita no parlamento, sentava lá a galera, girondino toda a direita, é burguês rico, conservador, não quer mudança. Por que não quer mudança? Porque é rico. Do lado esquerdo, jacobinos, burguesia mais pobre, mais próxima do povo. Esses caras têm propostas mais radicais, no sentido de ajudar o povo. Falam em reforma agrária, falam em tabelamento do preço, lutam contra a desigualdade. E no meio está a planície. A planície, qual que é a ideologia dela? Não tem ideologia, é o bolso deles. Representar a burguesia financeira, dinheiro. Na hora que ele vê vantagem na esquerda, ele vai vota com a esquerda. Na hora que ele vê vantagem na direita, vota para a direita. A ideologia do centrão, chamado centrão, é uma palavra que a gente vê demais falar isso, é a planície, a galera que ficava ali no meio da ferradura. A galera da planície, a ideologia dela é o bolso. Onde é que eu vou ganhar cargo? Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Onde é que eu vou lucrar? Vantagem. É desse lado que eu vou, tá? É igual a folha da bananeira, vai para onde o vento está levando. E essa lâmina aqui é legal para caramba para a gente falar sobre política, tá? Por isso que a Revolução Francesa é chique, é bacana da gente estudar, porque a gente pode parar para entender essas coisas tão atuais no nosso mundo, que parece uma coisa do outro, difícil de compreender, mas basta a gente ter um cadinho de esforço que compreende, moleza. Os símbolos da Revolução Francesa, também é legal da gente saber, também cai, tá? Olha só, a bandeira é conhecida como a tricolor, a bandeira francesa, simboliza o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que ela tem 3 cores, tá? A maioria dos países da Europa, a bandeira tem 3 cores, é para você ver a força que a Revolução Francesa teve no imaginário da burguesia de outros países. A Itália é assim, a Alemanha é assim, todo mundo tem bandeira de 3 cores, seja na horizontal, seja na vertical. É uma imitação da Revolução Francesa. A Marselhesa é o hino da França. Foi composto por um oficial, Claude Joseph Roger de Lisle, em 1792. É uma canção revolucionária durante a Revolução Francesa. A Marselhesa é um hino popular, ao contrário do hino nacional brasileiro, que é um hino onde cheio de palavras que a gente não fala no dia a dia, cheio de palavras que a maioria dos brasileiros não sabe o significado daquelas palavras, tá? Lá não, é uma canção popular, ela tem muito verso que os trabalhadores cantavam durante as suas jornadas de trabalho. Era muito comum os trabalhadores do campo, enquanto estavam trabalhando, e cantando as músicas, tá? Músicas que ia passando de pai para filho, oralidade, tradicional. Então, muitos versos da Marselhesa é baseado nisso, tá? Outro símbolo é o barrete frígio, é aquela touca vermelhinha. É uma espécie de touca dotada na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela liberdade na França e lograram tomar e destruir a Bastilha. O barrete frígio é um símbolo popular, um chapéuzinho que o povão usava, tá? E a Marianne é símbolo do triunfo nacional da República Francesa. É uma mulher com os peitos de fora. Ela simboliza a República. Por que ela tem os peitos de fora e uns peitos fartos? Tá? Porque ela simboliza uma mãe que não desampara os seus filhos. Essa era a ideia da República Francesa. Uma mãe que ia amparar toda a população. Tá? Ao contrário do que a gente tinha antes, que era uma monarquia que queria. Só via os nobres e só via o clero. Ela representa a alegoria para a liberdade, a racionalidade e também a representação da deusa da liberdade.
As fases da Revolução Francesa. A segunda fase é a Convenção Nacional, também chamado de período do terror. Essa parte aqui cai muito na provinha de vocês, tá? É o período mais radical da Revolução Francesa, porque os jacobinos estão no poder. Aquela esquerda bem radical mesmo está no poder. Chama período do terror porque morreram na guilhotina 25 mil pessoas em 2 anos, tá? Foi uma carnificina na França, quando não tinha mais quem matar, eles começaram a matar uns aos outros, os líderes revolucionários, até o homem que inventou a guilhotina, doutor Guillotin, morreu na guilhotina. O fim da monarquia na França, a Convenção Nacional acontece com a tentativa de fuga de Luís XVI. Luís XVI tentou fugir, travesti de mulher para a Áustria. A ideia dele é fazer um exército lá contra-revolucionário e recuperar os poderes dele na França. Ele foi detido na fronteira. Ele e sua mulher foram considerados traidores da Revolução e tiveram como pena capital perder a cabeça na guilhotina. O fim da monarquia na França agora é rompimento total. Agora eles têm certeza que não dá para conviver com Luís XVI. O estabelecimento de uma república, o domínio inicial dos girondinos, que procuram conter o avanço das massas populares. Essa massa aí é povão, tá? É a fase mais popular da Revolução Francesa. Julgamento e condenação de Luís XVI à guilhotina, toda a família real guilhotinada, até os luizinhos. Ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica fez com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes, os trabalhadores urbanos, e chegassem ao poder em 1793. Agora começa o regime do terror. Eles fizeram um tribunal chamado Tribunal de Segurança Pública, que a função dele era achar e julgar inimigos da Revolução. Qual que é o problema do Tribunal de Segurança Pública? Que todo mundo, para eles, eram traidores, tá? Tem um historiador brasileiro que já morreu, um sujeito genial chamado Jacob Goreni, que ele falava que é típico dos grupos de esquerda, da qual ele fez parte, ele lutou contra a ditadura em 30, lutou em 64. Ele fala o seguinte, que é típico dos grupos de esquerda essa desconfiança, essa conspiração de achar que sempre tem traidor em tudo quanto é lado, tá? Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder do país à beira de um colapso econômico, social, invasão no campo, matança, incêndio de lavoura. As forças armadas não obedeciam mais aos governantes, era um caos. A guerra com outros países, revoltas populares e crise econômica. Robespierre passa a exterminar todos que fossem considerados inimigos da Revolução. E esse era a função do Tribunal de Segurança Pública. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Mais de 20 mil pessoas em apenas 2 anos. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática leis de amplo amparo social. Ele tabelou o preço. A burguesia, vendo, assistindo aquilo tudo, a alta burguesia, o povão cada vez mais tendo espaço, temendo o confisco de seus bens, iniciam a campanha contra o governo de Robespierre. Os burgueses derrubam o governo de Robespierre e ordenam a sua morte na guilhotina. Até Robespierre morreu na guilhotina. A reação territoriana representou o retorno da alta burguesia ao poder, aquilo que eu falei. A burguesia revolucionária em relação aos ricos e conservadora em relação aos pobres. Eles vendo que estavam perdendo poder, o que eles fizeram? Derrubaram Robespierre e impuseram uma nova constituição à nação e foi mantida a república como forma de governo e o voto censitário. Voto censitário é que só pode ser eleitor ou candidato o sujeito que tiver verba. Olha, quando você passa a exigir dinheiro para a pessoa votar, passa a exigir renda para a pessoa ser candidata, isso é elitismo puro. Isso é a maneira de você excluir os pobres do centro de decisão da política. Tá? Isso aconteceu na primeira Constituição do Brasil, de 1824. O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, chamado diretório. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, um governo conservador. A figura de Napoleão Bonaparte, o general que nós vamos falar muito nele daqui a pouco, tá, na próxima aula, ganha prestígio diante da atuação do exército, que levou a assumir o poder posteriormente. Em 10 de 11 de 79, Napoleão dissolveu o diretório e deu um golpe, tá? Estabeleceu um novo governo chamado consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 Brumário. É o 18 de novembro, tá? Dando início à era napoleônica. E assim termina a primeira fase da Revolução Francesa. Se a gente considerar
que o governo Napoleão é uma segunda fase, tá? Vamos ver se tem outra. Não tem mais nenhuma lâmina para a gente ver. Vamos interromper aqui o nosso compartilhamento. Meninos, terminamos assim a nossa pequena aulinha, tá? Sobre a Revolução Francesa. É claro, é lógico que vocês têm que ler a apostila. É muito cheia uma aulinha muito cheia de informações, é muito cheia de detalhes. Então tem que ler a apostila, tem que ler livros de história, livros didáticos da escola. Quem quiser assistir outras aulas de outros professores na internet sobre esse tema, eu também aconselho, que são opiniões diferentes, visões diferentes. Tudo isso enriquece, tá? Um grande abraço para vocês, bons estudos, valeu, até o nosso próximo encontro.